Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos num grupo não tão grande. Eu acredito que nós podemos chegar um pouco mais perto. Até peço desculpa movimentar os irmãos. Mas eu acredito que as irmãs que estão ali na última fileira podem vir mais perto. Deixa Deus movimentar vocês. Vem mais perto. Vem mais para perto. Isso, irmão, vem mais para perto. Chega mais para frente. Aí o pastor que grita não vai gritar tanto. O pastor que grita não vai gritar tanto. Quero aproveitar aqui que a pastora Miriam está conosco, não é sempre. Se ela puder nos ajudar com o teclado ali. Pastora Miriam, eu lembro que às vezes de sexta-feira eu ia lá, ou era ela ou era o Douglas, ou Edinho, que vinha no teclado ali, rapaz, e eu que nem prego, às vezes até conseguia pregar. Então eu acredito que hoje vai dar bom. Amém? Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastora, nossa pastora Kátia Regina, que o Senhor Deus te abençoe, pastora. Pastora Miriam, parabéns pelo dia de vocês, pelo nosso dia, né? Pastor Romário Garcia, na nossa sede, nossa pastora Márcia, e os pastores que compõem o Ministério de Restauração da Fé, pastor Marcelo, pastor Marcos, os pastores que servem ao Senhor, pastor Roberto, todos os pastores, amém? Que o Senhor Deus abençoe. Os irmãos estejam orando. Ser pastor não é fácil. Ser pastor não é fácil. Mas existe um caminho para ser pastor, e esse é o principal. Sem esse caminho, ninguém vira pastor. Antes de ser pastor, tem que ser ovelha. Porque pastor que não for ovelha é bode. Aí está pronto para cair fora da igreja. E glória a Deus que a gente tem pastores. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreve Lucas. Eu confesso que ainda não entendi o que o Senhor Deus quer, mas eu costumo obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo de número 15. Aleluia. Capítulo de número 15. Versículo 1 em diante. Aleluia, glórias a Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. Versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. Versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Quantos filhos? E o mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quantos pediu? Quantos pediu? Quantos recebeu? Quantos pediu? Quantos recebeu? E poucos dias depois,
O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Quantos dizem amém? Meus irmãos, a visão de Jesus ela é diferente da visão do homem natural. A visão de Jesus é diferente da visão do homem natural. Porque o homem natural, ele muitas das vezes ele tem uma visão de separar. Separa-se por grupos sociais, financeiros, grupos religiosos, classes estudantis e assim por diante. E havia um grupo chamado fariseus, que gostava de estar no culto de Jesus, nas palestras, nas pregações, aonde Jesus estava, esse grupo dos fariseus se fazia presente, não porque queriam cura, não porque queriam milagre, mas queriam observar como aquele homem que começou numa região tão humilde, passou a ter tantos seguidores, como aquele homem que não veio de uma linhagem real, passou a ser tão reverenciado, como aquele homem que veio de uma gestação que trazia muita falácia a respeito de um relacionamento duvidoso, porque Maria, noiva e não casada, deu à luz. E o homem natural analisava aquilo e julgava. O Jesus que eu e você recebemos, nem sempre foi visto da forma que eu e você vimos. Era alguém considerado bastardo. Era alguém criticado, porque a crença de alguns era que Maria havia pulado a cerca. Quem não conhece a sua história, sempre vai querer dar uma alfinetada. Quem não sabe quem você é, sempre vai querer te julgar. Quem não sabe por que você passou, sempre vai querer falar a respeito de aonde você chegou. Mas glória seja dada ao nome de Jesus, que assim como as ovelhas que ali do rebanho estavam, e uma delas se perdeu e foi achada, assim Jesus encontrou a mim, a ti e a nós. Porque, levanta a mão aqui, quem nunca
nunca se apartou do rebanho. Se é que tem alguém aqui. Jesus está comendo com alguém, sentado com alguém, falando com alguém, recebendo publicanos e pecadores. O termo pecadores aqui é aqueles que não eram descendentes de Israel, não era judeu, eram homens de outras culturas, religiões, crenças e descendências. E Jesus está recebendo. No culto de Jesus, tem lugar para todos. No culto de Jesus, tem lugar para todos. O próprio Jesus, ele diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa de onde você veio, ou qual a família que você nasceu. Se você é Souza, Oliveira, Inácio, se você tem um nome que às vezes eu não me arrisco a falar, que é o segundo nome da nossa pastora, Kátia Regina, é fácil falar, mas tem um sobrenome que eu nem pronuncio. Como é que é o pronome? É isso aí. Como é que é o sobrenome do Luiz? Aí, não importa se você é Cunha, se é Pires, como que de vez em quando o pessoal falava, cadê a xícara? Aleluia. E tem uns que tem um sobrenome do filhotinho da galinha. Que na hora da chamada na escola, os menininhos ficavam até sem graça, quando a professora falava fulano, ciclano, tal. E falava lá o nome do filhotinho da galinha. Que você sabe qual é. Mas, irmãos, eu vim aqui pregar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque Jesus tem resposta para quem julga, Jesus tem resposta para quem aponta, Jesus tem consolo para quem está sendo julgado, e Jesus tem colo para quem precisa ser dengado. Mas eu quero que você entenda que está na hora de você entender que nem todo dia você vai estar no colo de Jesus. Tem hora que Jesus vai falar, levante e anda. Mas tem hora que você vai estar lá no lugar do fariseu tomando pancada. Porque você tomou o lugar de juiz e quer julgar. Ou eu tomei o lugar de juiz e quero julgar. O que a gente tem que entender é que no culto de Jesus o negócio é diferente. Jesus, ele está ali ouvindo algumas pessoas, publicanos, que faziam um trabalho de receber impostos e coisas parecidas, pecadores, e eles estão lá ouvindo Jesus, está no culto. Tem gente que está lá fora, e às vezes por causa do contexto que você vive, te aponta. Vai fulano, passa por isso, por aquilo, de que adianta ficar toda hora lá dentro da igreja? Eu quero te dizer que adianta muito. Te adianta muito, sabe por quê? É melhor estar aqui do que estar lá sentado na roda dos escarnecedores, andando segundo o conselho dos ímpios. Porque você será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que vai dar o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto você fizer vai prosperar. É melhor viver o salmo primeiro, não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar à roda dos escarnecedores. Esses fariseus são como escarnecedor, que não ajunta e quer criticar quem ajunta. Para que você vai no culto de terça-feira? Tem meia dúzia de gato pingado, mas vem, só você sabe quem você precisa apresentar diante de Deus. Talvez você é como aqueles 4 homens que têm um paralítico em casa, carrega o peso, leva o peso, encontra barreira, dificuldade, mas diz, eu vou colocar o doente na frente de Jesus. Mas tem alguém que não tem problema e está lá de fora só te apontando, ou que às vezes está aqui dentro do culto. Diga comigo, nem sempre quem aponta vai estar lá fora. Diga assim, às vezes
Faz só assim, ó. E não fala nada para ninguém. Só faz assim. Quem estava apontando, irmão, não estava fora do culto, não estava no externo, estava interno. E Jesus, Ele está lá no culto recebendo pecadores. E o texto do versículo 2 diz assim: e os fariseus e os escribas, ó os fariseus, faz assim, ó. Lembra da fala? Edinho, fala muito. Os irmãos não riram porque os irmãos não sabem. Um dia estava tendo um esporte aí, um esporte que quase ninguém sabe. E aí tinha um técnico falando de um lado, outro técnico falando do outro, e o outro falou, fala muito. O tal do Tite, né? Era o Tite, fala muito. Irmão, todo lugar tem falador. Lá na sua escola tinha, irmãs, lá? Tinha. Lá na faculdade tinha, Tânia? Tinha. Cadê a presbítera? Eu ia perguntar para a presbítera se lá no hospital tem. Lá no posto de gasolina tem falador? Disse, tem. Eu vou perguntar para quem está lá perto do Red Bull Bragantino. E lá em Bragança? Tem? Mas você está em outra igreja. Lá é melhor. Não. Evangelista Fernanda, e lá na nossa sede? Não tem não, né? Ô Lauro, você que veio lá do... Não tinha... Não. Todo lugar tem. Todo lugar vai ter. Todo lugar vai. Porque nós estamos no mundo. Nós habitamos em um corpo terreno. O apóstolo Paulo, ele diz assim: o que eu quero fazer, isto eu não... Diga comigo, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Você quer acertar? Sim ou sim? Mas você acerta sempre? Só quem acerta sempre, levanta a mão, vai, deixa eu ver. Cadê você, super-homem? Ô, Mulher Maravilha, cadê? Você que acerta em tudo. Supra-suma, aleluia, glória. Quarta pessoa da Trindade. Tá aqui não? Não vem para o culto? Diga assim comigo: eu estou habitando em um corpo tendencioso ao pecado. Diga assim: glória a Deus, que o Espírito me mostra como eu devo andar. Aí o Paulo, ele não fica somente nas palavras dizendo, o bem que eu quero fazer, isto eu não faço. Mas ele diz também que o mal que ele não quer fazer, isto ele faz. E ele explica dizendo que ele habita em um corpo pecaminoso. Somos descendentes de Adão. A natureza humana é pecaminosa. Quanto mais essa natureza se afasta de Deus, mais ela desagrada a Deus. É por isso que constantemente nós estamos caminhando na casa do Senhor, próximo do Senhor, porque quanto mais perto dele, mais parecido com ele vamos ficar. A verdade é que sem Jesus eu não presto. E você vai me desculpar, mas eu vou falar. Você também não. Você não presta sem Jesus. Pastora Miriam, sem Jesus não dá, pastora Miriam. Não dá, Guilherme. Sem Jesus não dá. Por quê? Porque nós habitamos em um corpo tendencioso ao erro, tendencioso ao pecado, tendencioso a andar errante, fazer as coisas. Jesus andou com Pedro 3 anos. Jesus andou com Pedro 3 anos. Diga comigo, Pedro. Diga Pedro. Você consegue falar Pedro mais alto? Porque nem a paz do Senhor vocês queriam me dar no começo. Pronto, falei.
Aleluia. Não, mas não estou magoado não, irmão. Está tranquilo. É que vocês estavam meio... É que vocês pensou que ia ter mais louvor. De repente sobe algo para pregar. Escute bem. Pedrão andou com Jesus 3 anos. Foi discipulado. O Pedro é quem, quando Jesus ia orar, ele dizia assim: vem comigo, Pedro. Vem comigo, Tiago. Vem comigo, João. E aí é por isso que o pessoal fala que na oração só tem quem? Quem que vem para a oração, irmãs lá? Hã? Não, o termo popular é o quê? Pedro, João. Por quê? Porque era sempre aquela turminha que quando Jesus falava, bora, eles diziam o quê? Estou junto. Se Jesus falava, vou para o monte, eles falavam, vou para o bar, vou para a multidão. Diga comigo, todo lugar tem. O Pedro é aquele que quando Jesus vem andando sobre as águas, é o mesmo que fala, se é tu, manda eu ter contigo. E ele pula do barco e vai andando. Então nós estamos falando do Pedro, de alguém que você fala assim, peraí, é alguém que viveu o sobrenatural, sim ou sim? Mas é o mesmo que quando Jesus está sendo preso, para se cumprir as escrituras, puxa da espada e entra na carne. Então eu preciso dizer algo para você, que você vai entender de uma vez por todas. Não é porque você está em Cristo que você virou Cristo. Não, você vai errar. E eu não estou profetizando, eu estou declarando. João, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem um advogado junto do Pai, a saber, Cristo Jesus. Paulo, ele diz, eu estou habitando em uma natureza pecaminosa, mas ele diz algo interessante, que quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então tragada foi a morte na vitória. Nós estamos momentaneamente sujeitos a um corpo tendencioso ao pecado, ao erro, ao julgamento, a tanta coisa, mas virá um dia em que nós seremos transformados, subiremos a encontrar-se-á com o Senhor nos ares, e para sempre nós estaremos com o Senhor. Mas enquanto estamos nessa terra, quantos aqui tem mais de um irmão? Levanta a mão. Então eu vou falar com gente que tem vivência prática nisso. A pastora Miriam falou que tem 2, uma irmã e um irmão. Eu tenho de sangue, eu tenho uma irmã e um irmão. E minha mãe, ela gostava de adotar gente. Aleluia. Dentro de uma casa, todos os irmãos são iguais? Na casa do Jacó tinha 12. Diga comigo, 12. Só um deles, só um, tinha sonho e revelação. Quantos tinha sonho e revelação? No meio de 12. Nós estamos falando de família, sim ou sim? Seu irmão é igualzinho você, seguiu a mesma profissão, tem o mesmo gosto, gosta da mesma roupa, anda com o mesmo estilo, faz o mesmo corte de cabelo. Suas irmãs usam o mesmo corte de cabelo que você, gosta do mesmo modelo de maquiagem, de brinco, modelo de carro, tudo igual? Não. E por que você quer que na igreja seja todo mundo igual? Não vai ser. Seres humanos tendenciosos ao erro. 12 discípulos, diga 12 discípulos. Eu vou citar alguns, Pedro, Tiago, João. O resto você resolve. Aí tem Judas e vai ter os outros. Mas 12. O mais top traiu. O que Jesus chamou de amigo.
Ele entra na ceia, pastora Miriam, ele beija o rosto de Jesus lá no Monte das Oliveiras, lá no monte, lá quando ele está orando. Mas na ceia ele entra e Jesus fala assim: aquele que põe a mão comigo no prato é traidor. É o cara que senta junto, é o cara que come junto, é o cara que almoça, janta, toma café. Já estava lá, ó. Já tinha dado Pix. Se tinha Pix naquela época, tinha sido Pix. Não tinha Pix, então ele pegou o saco cheio de moeda, com 30 moedas. Já tinha pegado 30 moedas. E estava sentado no almoço ou na janta, na ceia, com Jesus comendo. E já tinha traído Jesus. Preciso dizer algo para você. Se você foi traído, você não é melhor do que ninguém, porque Jesus também já foi. Dá glória a Deus se você já foi traído. E dá glória a Deus se você não foi. Porque Jesus foi vendido, traído. E quando Judas vai beijá-lo, Jesus fala assim: a que vieste, amigo? Jesus chamou de amigo quem ele sabia que estava o traindo. Está na hora da gente abrir esse coração nosso para liberar perdão. Está na hora da gente abrir o coração nosso, porque os fariseus estavam julgando quem estava chegando para ouvir a palavra, participar do culto, sentar no culto. O fariseu está olhando e falando assim: olha lá, esse aí, ó, sei não, viu? Fica ouvindo aquela fulana, fica conversando com aquele ciclano, com aquele bertano. E eles começam a apontar. Então Jesus vai e conta a primeira parábola. Diga assim: parábola. A primeira parábola ele vai falar de uma mulher que tinha 10 dracmas. E ele pergunta assim: qual a mulher que tinha 10 dracmas e perdendo? Aqui em Lucas vem primeiro a parábola. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí. Aleluia, glória. Deixa eu ver, senão eu perdi a ordem. Primeiro é das ovelhas, depois é da dracma. É isso? Na sua Bíblia fala primeiro das ovelhas. Então Jesus, olhe para cá, ele vai dizer o seguinte assim: qual é o pastor que tendo 100 ovelhas? Esse pastor estava top, hein? Trabalhador bom. Esse pastor cuidava de 100 animais, que não tem noção se vai para a direita, se vai para a esquerda, que precisa ser guiado ao pasto verdejante e às águas tranquilas. Se a ovelha for levada àquelas águas muito turbulentas, ela não bebe água. Ela nem bebe. Dependendo do barulho, ela nem vai lá. Então o pastor tem que levar a ovelha às águas tranquilas. E Jesus diz assim: qual é o pastor que tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 juntas no aprisco e vai atrás da que se perdeu? Existe uma responsabilidade em nós que somos pastores de Cristo. Nós temos que ir atrás das ovelhas perdidas. Esse dia o Luiz estava meio feliz, né, Luiz? O Luiz estava empolgado esses dias. O presbítero Luiz mandou um vídeo para mim que eu dei risada. É uma turminha que pega um carro, os camaradas pegam uns tacos de beisebol, e eles vão andando na rua assim, o taco de beisebol vai batendo, o ferro fazendo um barulho, e eles começam a dizer: estamos indo atrás da ovelha desgarrada. E esses aí é por força e por violência, né, presbítero? Jesus falou que não é nem por força e nem por violência. Jesus ele conta que qual é o pastor que tendo 99 se perdendo uma, ele não anda por lugares, diga lugares, até achar. Está falando de geografia, está falando de caminhada, está falando de busca. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olhe para cá, de onde ele veio, aponta para lá, aponta. No princípio ele era
E o verbo era? E o verbo se fez carne. Ele saiu do céu para buscar as ovelhas perdidas. Isso não foi assim do dia para a noite. Durante 30 anos ele ficou oculto na totalidade de qual era a sua missão. Durante 30 anos ele viu ovelha perdida, desgarrada, enferma, pecando, errando, se desviando. Mas chegou uma hora que era o tempo oportuno, era o tempo necessário, era a hora determinada de Deus no ministério dele. Eu vim aqui dizer que existe um tempo determinado para que aquilo que Deus tem na sua vida comece a acontecer. Tem o tempo que você fica no anonimato como Jesus estava, mas tem um tempo, oh glória, que você vai ter que pegar, arregaçar essa manguinha, sair do anonimato, parar de ficar só sentado tomando leitinho e ir em busca das ovelhas que Jesus pediu para eu e você buscar. Enquanto estava tudo tranquilo, ele pregava uma vez ou outra com 12 anos no templo, falava, ouvia, era submisso ao José. Era José o nome do pai do marido da Maria? Era submisso a José. Eu acho que ele aprendia lá a encaixar prego, porque era carpentaria. Vou fazer uma pergunta aqui. Enquanto você ainda não começou o seu ministério, você está sendo obediente às autoridades que Deus constituiu sobre a sua vida? Enquanto você ainda não assumiu aquele ministério que Deus tem para você, seja evangelístico, seja louvor, seja pregação, seja qual for, enquanto você está aí só que nem ovelhinha, sendo guiada ao pasto verdejante, às águas tranquilas, está sendo obediente pelo menos ao seu pastor, sua pastora? Tá dando satisfação onde você anda ou deixa de andar? Tá. Porque essa ovelha aqui, eu acho que ele não é igual a alguns de vocês não, porque glória a Deus que os irmãos aqui mandam mensagem para a pastora, falando, pastora, eu não vou hoje por causa disso, daquilo, pastora, estou aqui, estou ali, glória a Deus se você faz, se não faz, começa a fazer. Porque esse pastor aqui não sabia nem para onde a ovelha tinha ido, não sabia. Jesus está dizendo o seguinte, qual é o pastor que se perdendo uma, não vai para lá, para cá, para lá e para cá, procura e até achar, mas tem um porém, diga assim, o coração do pastor se alegra a encontrar quem se desgarrou. Eu preciso dar uma notícia para você, líder de ministério, para você que tem função oficial, para você que está sentado ou que está de pé, oh glória, se prepara para se alegrar, porque o Espírito Santo vai nos guiar para resgatar quem se perdeu do rebanho dele, do rebanho dele, glória a Deus, porque o pastor que nesse texto está dizendo não é o pastor que tem unção pastoral para dirigir igreja ou auxiliar um pastor ou uma pastora, é o pastor que cuida de gente. Quem aqui realmente ama cuidar de gente? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Se você não ama, o Espírito Santo vai colocar amor no teu coração, porque um dia você foi buscado, um dia você foi cuidado, um dia você foi resgatado, e o Espírito Santo está dizendo o seguinte, assim, Jesus está dizendo, ei, pode ser que hoje vocês estão me julgando porque eu estou recebendo, mas sabe de uma coisa, existe alguém que quando perdeu ovelhas, foi em busca de ovelha. Jesus está falando de perca de animal.
E ele fala que quando o pastor achou aquele animal que se perdeu, jogou no ombro e trouxe. Esses dias um pai, conversando comigo, ele falou que o filho passou por um processo, e o filho é muito mais forte que ele. E ele disse que pegou o filho e levou até aonde que precisou levar. E ele fala, eu não sei de onde eu tirei força. Louvado seja o nome do Senhor, que o seu Espírito Santo às vezes faz conosco como fazia com Sansão. Glória! Ele nos dá força para resgatar ovelhas que muitas das vezes mais parece bode. Tem ovelha dando chifrada, pastora Miriam. Tem ovelha dando coice. Mas é o seguinte, que o Espírito Santo nos dê graça, para nós que cuidamos de gente, líderes de ministério, líderes de igreja, líder dos oficiais, líder das crianças, dos jovens, líderes que o Espírito Santo, você mãe, você pai, você irmão, você que cuida de gente, seja no trabalho, seja na escola, seja na célula, seja onde for, que o Espírito Santo nos dê graça para resgatar. Mas Jesus está dizendo que não há perca só externa. Jesus está dizendo que aconteceu percas internas. E essas percas internas são necessárias usar de todo o aparato que temos. Quais os aparatos? Iluminação e vassoura. Vassoura. Quantos aqui gostam de faxina? Levanta a mão. Aleluia. Quantos aqui gostam de lugar limpo? Levanta a mão, vai. Porque de faxina nem todos gostam. Já vi aqui. Quem gosta de lugar limpinho, cheiroso, ornamentado? Quem gosta? Lugar belo, aplausível de ver. Não importa se tem bagunça, não importa se está tudo arrumadinho, mas sempre nós perdemos alguma coisa dentro de casa. Tem gente que fala, eu não perco, é o que eu guardei tão bem guardado que eu não acho. Tem gente que é tão organizado que ele guarda e não acha. Teve uma vez que eu ouvi alguém falando o seguinte assim, o Edson, essa é boa, tá? Escuta aí. Teve um rapaz que chegou para mim assim e falou assim, rapaz, eu estou tomando um remédio bom para a memória. Assim que eu lembrar o nome eu te falo. Fiquei olhando para ele assim, na época que eu trabalhava na Herbalife. Pastor, você já trabalhou na Herbalife? Deixa eu falar esse assunto. Aleluia. Escute bem. A mulher perdeu uma dracma. Diga assim, moeda. Diga moeda. Alguém pode dizer moeda comigo? Diga assim, alguém perdeu uma moeda. Diga assim, dentro da casa. Aponta, fala assim, dentro da casa. Então diga assim comigo assim, aponta lá para fora. Diga assim, percas externa. Diga percas interna. Foi um animal que se perdeu, agora está se perdendo valores. Perdendo valores dentro de casa, dentro. Diga comigo, ela acendeu a lamparina. Diga assim, iluminou o local. Tem hora que tem que ser algo estratégico. Eu sou barbeiro, eu corto cabelo. E de vez em quando a tal da Eletropaulo, agora não é como é que é o nome? Enel. A tal da Enel decide fazer manutenção sem prévia, sem aviso prévio, vai fazer a manutenção. E na Avenida Assembleia, local comercial, daqui a pouco eles desligam tudo. Glória a Deus que eu já trabalho com máquina sem fio já faz bastante tempo. E
como eu fazia muita ação social, eu decidi ter algumas. Eu tenho um pouquinho de máquina. Umas 4 ou 5. Tudo sem fio, carregado até o tutano. E eu tô cortando o cabelo, daqui a pouco a Enel fez o quê? Contribuiu com Falte Luz. Bairro todo, rua toda. E eu no meio do corte. E aí a gente colocou a cadeira para fora. Aquele vento doido que teve, lembra o vento doido que teve? Foi por causa disso, agora estou lembrando. E aí ficou faltando luz lá uns 2 dias. E eu só tinha do poste. Tá aqui a cadeira lá de fora, estou lá cortando cabelo na rua. Usando a luz externa. Preste bem atenção. Depois disso, eu comprei agora, irmãos, um trem. Ele é quase como se fosse uma tiara de elástico. E aí ele tem uma lanterninha aqui e tem um negócio de LED aqui, ó. Quem usa muito isso é o ciclista. Eu comprei esse trem, porque quando acaba a luz, já teve dia, Edinho, de acabar a luz, eu falar para os alunos pegar a lanterna. Os alunos, eu dando aula, acenderam uma lanterna aqui, outra ali, e eu tô lá. Terminando pelo menos o modelo. Então eu comprei um trem que põe aqui, e aí você aperta um botão, e você não precisa ficar segurando, não precisa ficar ninguém te auxiliando. Você taca a luz ali, e aonde que vai o foco do seu olho, vai aquela luz que está bem aqui. E isso me ajuda a cortar quando falta luz. E como eu estou muito novo, eu comecei a observar que tem hora que no disfarce, que essa molecada, eu nunca vi igual, mas a molecada está cada vez querendo que raspa mais o cabelo, né? Aí tem lá uma divisória que eles falam, ficou uma risquinha aqui. Aí eu vou lá e pego esse trem, coloco luz, que eu consigo tirar, porque a luz bate ali e até a sombrinha que fica lá eu tiro. Esses dias um amigo meu pegou a minha lanterna, eu vou usar de lanterna, tá? Pegou a minha lanterna, colocou e foi lá fazer uma sobrancelha. E ele olhou para mim e falou assim, tá vendo aí, ó, tô te dando uma ideia. Quando estiver faltando a luz, eu olhei para a cara dele e falei, você tá me dando a ideia com a lanterna que é minha, que eu já uso e você tá me ensinando. Obrigado. Mas Jesus está ensinando algo. Quando acontecer percas internas, pegue aquilo que é chamado lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Percas internas, ilumine com a palavra, ilumine com a... Porque vamos ser sinceros, se fechar ali aquelas portas e apagar a luz, tem hora que você vai tentar transitar e você vai tropeçar. Jesus está dizendo que a casa daquela mulher tinha pouca iluminação, sim ou sim? Ao ponto dela não conseguir achar uma moeda. Mas aquela mulher estava disposta a achar. Diga comigo assim, se eu usar o melhor recurso, diga assim, iluminação. Diga assim, Deus vai me dar uma vassoura santa. Jesus está nos chamando para faxina. Tem uma coisa que nós precisamos fazer, é uma faxina nessa casa. Tem coisa boa perdida aí. Pastora Miriam, tem coisa boa perdida aqui. Tem coisa boa aí, tem coisa... Aponta, fala assim, Jesus, me ajuda a achar todos os valores que internos estão perdidos. Diga assim, com a iluminação da sua poderosa
palavra. Diga: Jesus, me ajuda a organizar. Oh, aleluia. Me ajuda a fazer uma faxina. Tem hora que tem que fazer faxina. Você não perdeu o valor. Você ainda tem muito valor. Essa casa é valorosa. Esse templo aí é valoroso. Esta casa tem valor. Só que teve perdas. Jesus está dizendo assim: eu não abandono o que se perdeu lá fora, e eu não abro mão do que se perdeu dentro. Ele diz que ela acende o abajur, a candeia, a lanterna, mas ela ilumina e ela varre diligentemente. Varre. Imagina, tem algumas pecinhas de máquina, e eu já fiz manutenção de máquinas, secador e prancha, negócio fora do comum. Eu nunca vi igual. De vez em quando tem umas molinhas, irmão, que as molinhas, e dependendo da cor do piso, esse aqui é fácil de achar. Se jogar uma agulha aqui é fácil de achar. Fácil, por causa da cor, tem reflexo. Mas o piso do meu salão é cinza. E às vezes as molas têm a mesma cor de cima. Então, muitas das vezes, se o trem caía, e eu ouço bem. Tem hora que eu finjo que não ouço, mas eu ouço. Escuto, mas eu escuto. Tem uma coisa que eu escuto bem, viu? Escuto bem, escuto. Tem hora que até me incomoda. Tem hora que os meninos estão lá no quarto, eu lá na cama. E se eu estiver doente, aí que eu fico bravo. Nada pessoal, tá? Só lembrando. Mas às vezes caía e eu não tinha noção. Mas eu ouvi para cá. Então, pelo menos um senso de direção tem. Eu não sei o que você perdeu ou o que se perdeu. Mas Jesus está dizendo, e a palavra dele é lâmpada. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela acendeu, coloca a palavra dentro de casa. Palavra. Lê mais palavra para você, leia mais palavra, cite a palavra, ouça mais palavra. Tem lá o tal de YouTube, que muitas das vezes a gente vai lá para colocar para ver os 10 melhores gols do Ronaldo Fenômeno. Que não adianta mais nada hoje. Já foi. Estou querendo ver o gol do Vinícius Júnior. Que golaço. Coloca a palavra. Ilumina. Com a ajuda da palavra. Não vai continuar perdido o que se perdeu. Seja na vida sentimental, seja na vida ministerial, seja na vida financeira. Aleluia, oh glória, tem tesouros dentro da sua casa, seus filhos são joias. Anaio, que me andefácia, são preciosos, tem dádivas, tem dons guardados, perdidos. Tem gente que profetizava, não profetiza mais, pega a palavra, ilumina com a palavra. Tem gente que cantava, não canta mais, pega a palavra, ilumina a palavra. Não é para enterrar o talento, não. O talento está perdido, mas com a ajuda do Espírito Santo. Tem uns irmãos que falam assim: Jesus vai te dar uma vassoura do céu, mas você vai achar. Diga: percas externas, percas internas. Quando o pastor achou, ele chama os amigos para comemorar. Quando a mulher achou a moeda que se perdeu, chamou também as amigas para comemorar. Agora Jesus está dizendo que não houve perca, houve abandono. Não houve perca. A última parábola não fala de perca, mas sim abandono. Por quê? Porque o filho mais novo, ele chega e fala assim: eu estou querendo algo aí. O quê?
Eu estou querendo em vida aquilo que você me daria só quando morresse. Eu quero a minha parte da herança. Diga assim: o Pai é bom, é justo. Diga: bom e justo. Quantos pediram a herança? E quantos recebeu? Eu preciso dizer algo para você. Até o que você não pediu, você vai ganhar. Porque o Pai é bom, Edicinho. O Pai é bom, Zilá. Tânia. O Pai é muito bom. O Pai dá para quem pede. E dá também para quem não. Porque Ele é justo. Sim ou sim? Diga: o nosso Pai. O nosso Pai é bom, é justo, é generoso. Ele ouve de um e ele... Espera aí. Você quer? Aqui o negócio é igualitário. Tem esse negócio. Como é que é? Me dá a minha parte da herança. Vai ser dividido igual. Ninguém fica com parte maior aqui não. Diga assim: o Pai é bom e é justo. Deus é tão justo que tudo aquilo que o homem semear, isso Ele também vai colher. Diga: o que eu plantar, eu vou colher. A propósito, o que você está plantando? O que eu estou plantando? Pastora Kátia, aconteceu uma situação na barbearia. Um pastor, cortando cabelo comigo, foi falar de um outro pastor. E ele falando de outro pastor, isso começou a me incomodar. Mas eu não reagi a princípio àquilo. E ele falando do outro, falando. E aí passou um tempo, o outro veio na barbearia também. E o outro teve algumas ações que eu olhei e falei: e ainda tem gente que fala da sua vida. E eu fui e contei para o outro, que eu estava incomodado. Contei. E o Espírito Santo falou: você errou. Falei: errei, Espírito Santo. O Espírito Santo falou: você errou. E o Espírito Santo começou a falar: essas 6 coisas eu odeio. E a 7ª, a minha alma abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. E eu falei para Jesus: Jesus, mas o irmão é linguarudo. Falou da vida do outro irmão, eu só contei, eu só alertei. E o Espírito Santo falou assim: você causou contenda entre os irmãos. Você já parou para pensar que a nossa justiça é como pano de imundícia? Já parou para pensar que aquilo que eu e você achamos que está muito justo, não tem nada de justo? E o Espírito Santo falou no meu coração: se vieres diante do altar e se lembrares que seu irmão tem alguma coisa contra ti, volta lá e conserta com seu irmão e depois vem e entrega a oferta. Sabe o que quer dizer? Se você está causando contenda, discussão, dissensão, nem a sua oração vai ser recebida. Conserta primeiro com seu irmão. Se conserta primeiro. Pelo menos pede perdão. Aí eu falei: esse irmão não vai atender a ligação. Vou mandar um áudio. Mandei um áudio: Pai do Senhor, perdão porque eu fiz assim. Não sou digno da sua amizade. Não sei nem por que falei. Mas você não pediu segredo também. Eu falei: quero te pedir perdão para você, para sua esposa, para quem seja necessário. E falei tudo que tinha que falar para o seu irmão. O irmão respondeu. Faz assim com a mão. Mas eu fiquei em paz. Porque não estar em a pessoa liberar o perdão. Estar em quem errou, reconhecer que errou, se arrepender e fazer ações para que a pessoa saiba que o que ela fez não estava certo. Quando você ofende alguém, o que você faz?
finge que nada aconteceu, depois dá umas bitoquinhas, oi, marido e mulher, tá tudo certo? Não! Pede perdão, pede desculpa, vai lá e fala, eu errei. Está na hora de parar com essa hipocrisia. Nem tudo se resolve. Glória. Tem hora que tem que chegar e falar, errei. Não é assim, pastora Miriam? Se o pastor Douglas erra, você não gosta que ele chega para você e fala, irmã, Miriam, tal, não é? E quando você erra, você também vai lá. Glória a Deus, aleluia. Dá para dar um glória a Deus? E quando eu errar, o que eu tenho que fazer? Então eu fui e mandei o áudio, o irmão não falou nada. E alguém encontrou o irmão ainda falou assim, estou de luto. Estou de luto. A amizade era de muitos anos. Mas eu reconheci o meu erro. E quando o irmão falou assim, mas ele te mandou um áudio lá, responde lá pelo menos. Você pode estar até de luto, mas responde. Mas, por que você está contando isso, pastor? Porque o menino, o mais novo, ele pediu e recebeu, sim ou sim? E sabe o que ele fez com o que ele recebeu? Faz assim, Ei, você pode ser justo, você pode ser bom, você pode ser amoroso, mas isso não quer dizer que todo mundo vai ficar com você. Tem gente que quer meter o pé, mas tem gente que quer ficar. O mais moço fez o quê? E o pai? O pai sabia que a casa dele era boa, que o pai já deixou lá no armário. E se fosse hoje, eu acho que o pai tinha falado assim, vai lá, tal loja, eu não sou muito bom de grife, vai lá em tal lugar, compra roupa, deixa guardado. Mas ele foi embora, guarda, compra camisa, compra calça, compra chinelo, compra anel, deixa tudinho. Por quê? Vai voltar. Aqui é a minha casa, vai sentir saudade. O pai sabe que a casa dele é boa. O pai sabe que a casa dele é o melhor lugar. Tem gente que quer sair. Por quê? Porque não concorda com a administração. Porque quando o filho fala assim, me dá a parte, ele está dizendo o seguinte, espera aí, eu vou administrar melhor do que você. E o filho pega e cai fora. Administrador top, né? O Edinho, o camarada deu uma voltinha ali, faliu. A Bíblia diz que ele partiu para uma terra, eu vou te falar o endereço, longínqua e distante. Sabe onde é que fica isso? A gente já chegou? Tão distante. Partiu para onde? Para longe. Tem gente que não quer ficar debaixo do cuidado do pai. Pega o dom, pega o talento, pega a herança, pega tudo que o pai dá e fala assim, vou gastar lá fora, vou usar lá fora. Vai tocar no mundo, usa o dom de estar falando aqui, a retórica, tá? Porque tem gente que tem a retórica boa, tem gente que fala bem. E aí vai ser político, daqui a pouco vai todo arrebentado. Não estou profetizando nada. Estou só falando. Gasta tudo dissolutamente. E quando percebe, está vivendo no opróbrio, querendo se alimentar das bolotas dos porcos. E daqui a pouco a Bíblia diz, Jesus falando que aquele filho caiu na real e se lembrou o seguinte, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Analisou, planejou, analisou e planejou. Quantas pessoas que você vê caído lá fora, que são filhos de príncipes, ou são príncipes que outras horas estavam no reino dos céus. Tem príncipes e princesas lá fora, já saíram cheios de dádivas, cantavam que o céu abria, pregava que o inferno tremia, saíram,
porque alguém falou, você canta bem, vem cantar aqui comigo, vem tocar comigo, vem fazer isso, fazer aquilo outro. E gastaram. Olhe para alguém, balança a cabeça assim. Olhe para alguém, balança a cabeça assim. Agora diga assim: Espírito Santo, obrigado por me conduzir a esta casa. Escute bem. O filho pródigo estava lá fora, mas ele pensa, planeja e executa. Pensa, planeja e executa. Por que que tem gente que ainda está caído? Porque só pensa e só planeja. Pense e planeja, pense e planeja, pense e planeja. Pense e planeja, pense. E nunca põe em prática. Quando? E tudo começa com diga, um passo de cada vez. Diga, um passo de cada vez. O casamento mais perfeito começa quando? Diga, um passo de cada vez. Diga assim, o filho mais perfeito começa como? Diga assim, o trabalho que eu quero é a formação dada do estudo, a vida espiritual. Tudo é. Por quê? Ele estava muito. Eu não sei quantos passos não, mas ele deu os passos necessários para chegar de volta à casa do Pai. Eu não sei se você está lá no campo, perdido como ovelha. Eu não sei se você está dentro da casa, perdido como uma dracma. Eu não sei se você saiu como o filho pródigo e foi para muito distante. Mas eu preciso dizer, tem uma festa para acontecer, porque você não vai continuar desgarrado, perdido ou afastado. É tempo de renovo, é tempo de reencontro, é tempo de restauração. Jesus está dizendo, eu vim para fazer festa, eu vim para fazer festa, eu vim para acabar com a festa do diabo, eu vim para acabar com quem estava perdido, não fica mais perdido, porque o bom pastor chegou na casa. Jesus é o bom pastor chegou na casa, e o bom pastor ele atrai para si. Quando ele fala do Pai, ele está dizendo, eu sou semelhante, eu sou aquele que no deserto falou com Moisés. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta do curral das ovelhas. Jesus é o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê e já o tem de conhecido. Quando ele conclui a parábola, pastora Miriam, é algo tão maravilhoso, que ele está dizendo o seguinte assim, eu sou esse pai, mas eu também já fiz o papel do pastor que foi atrás, eu também já fiz o papel de varrer, eu trouxe palavra, eu iluminei para achar tudo de bom que estava perdido na casa. Eu não quero somente quem está lá fora, eu quero também quem está perdido dentro, mas eu também quero aqueles que desgarrou. Mas o pai sabe que a casa dele é boa, então o pai não saiu para buscar. Diga assim, o pai ficou de olho no caminho. O pai está olhando o caminho. Por quê? Porque o pai sabe que quem conhece a sua casa, o seu cuidado, e sabe que a casa dele é melhor, um dia volta. Um dia volta. Um dia volta, não vai ficar perdido, não vai ficar afastado, não vai ficar desgarrado. Oh glória, tem uma festa para começar. Jesus dá essa lição para os fariseus. Qual é a lição? Vocês estão criticando, vocês estão murmurando, vocês estão igual o irmão que ficou dentro da casa. Não entra para a festa e quer criticar quem está festejando. Um dia, o irmão falou, pastor Augusto, hoje eu estou mais moderadinho, irmão. Como assim mais moderadinho? Quando eu aceitei Jesus, irmão,
me ensinaram que quem manda a glória para cima, Deus manda a glória. E aí, na época, o presbítera Cláudia, tinha um hino que falava assim: o crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa o demônio, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, fogo vai cair. E eu, glória, glória, glória no culto, glória, glória, glória. Quem ficava do meu lado ficava, não sei nem como. Era glória para lá, glória para cá, glória, 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 glória. Irmão, eu vou dizer um negócio para você, irmão. Tem um pregador que ele fala que crente que não dá glória a Deus está com defeito de fabricação. Mostra para mim que você não está com defeito. Dá um glória aí, vai. Irmão, está na hora de entender que nós somos pentecostal. Nós nascemos do fogo. Irmão, manda glória, irmão. Tá proibido conversar, fofocar, falar da vida alheia. Aqui é o lugar de dar glória. Aqui é o lugar de dar glória. Quando você manda glória, Deus manda glória. Quando você manda glória, Deus manda glória. O diabo, ele quer fazer fofoca, ele quer te prender na vida social, rede social, mas esse lugar é o lugar da glória. Glória para quem? Para o homem? Não, é glória para Deus. Glória para o homem? Não, é glória para Deus. Glória para o pregador? Também não, é para Deus. Eu preciso dizer para você, é muito interessante quando a gente bate palma. Bater palma aquece a mão, mas o glória a Deus aquece o coração. Quando você bater palma, dá glória junto. Diga glória a Jesus, diga glória a Deus, diga glória ao Espírito Santo, diga glórias a Deus. Começa a ter esse hábito de dar glória. Sabe de uma coisa, irmão? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Começa a dar glória a Deus. A Bíblia diz que teve alguém que foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Eu não sei se eu dava glória a Deus com medo de ser comido de bicho, ou se eu dava glória a Deus porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mas eu sei que eu nasci no glória. E eu aprendi a dar glória. Está na hora de entender. Aquele moço chegou vindo no caminho. Quando ele estava no caminho, o pai correu. Diga assim: o pai não saiu para procurar. Diga assim: mas ele foi a metade do caminho. 50% Deus fez. Está na hora de você fazer os seus 50%. Ele mandou Jesus para te buscar e salvar. Ele mandou Jesus para te buscar e salvar. Está na hora de voltar. Está na hora de vir até a metade do caminho. Aonde que é a metade do caminho? A metade do caminho é a distância da sua cadeira até o púlpito. A metade do caminho é a distância da sua casa até a igreja. Até esse momento para dizer: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu estou voltando agora. E vem aqui na terça-feira que nós vamos orar por você. Na Avenida Senador Vergueiro, 1032 em São Bernardo do Campo. Sai da sua casa. Está na hora de abandonar esse ministério, de estar longe, de estar querendo comer as bolotas dos porcos. Jesus sabe que você é precioso. Você se perdeu, você abandonou, você gastou, mas Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão de nós. Pessoas nos julgam, nos apontam e nos perseguem, mas Jesus nos abraça e faz uma festa. Diga se seja do animal, diga seja financeiro, diga seja familiar. Diga assim: todos terminou em festa. Tem festa no céu para um pecador que se arrepende. Você já foi motivo de Deus fazer festa? Só quem já foi motivo de festa no céu, levanta a mão. Quem já aceitou a Cristo, levanta a mão, fica firme, irmão. Sabe de uma coisa? Você um dia foi motivo de festa. Agora você vai ser participante desta festa. Nós vamos ganhar os perdidos. Nós vamos resgatar os caídos. Nós vamos fortalecer os fracos. Evangelista Fernanda, nós vamos trazer de volta quem se perdeu, porque o Espírito Santo vai conosco. A palavra nos ilumina. O Espírito do Senhor é conosco. O mesmo Deus que dá graça ao pastor para achar a ovelha que perdeu, a dracma que se perdeu e o filho que se afastou, é
o mesmo Espírito que está nessa casa, atuando na sua vida e na nossa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa oração: Senhor, ajuda-nos a resgatar quem precisa ser resgatado. Ajuda-nos a encontrar aquilo que se perdeu. Ajuda-nos a receber quem voltou para sua casa. E tem um detalhe. Diga comigo assim: Senhor, ajuda-nos a tratar bem quem voltou. Diga assim: ajuda-nos a cobrir a nudez. Diga: ajuda-nos a colocar anel. Diga assim: restabelecer a função. Diga: ajuda-nos a calçá-los na preparação do Evangelho. Diga assim: obrigado, Cordeiro, porque você já foi morto e o seu sangue nos redimiu de todo pecado. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Entenda uma coisa: o reino dos céus é assim. Tem quem critica, tem quem aponte, mas tem festa. Quem é você nesse contexto? Jesus estava dizendo: quem é vocês que estão aí falando, murmurando? Vocês vão continuar murmurando ou vai vir participar da festa? Porque o filho mais velho é aqueles que a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o recebeu. Mas a todos que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem em seu nome. A festa no céu, a festa no céu, todas as vezes que um pecador se arrepende. Mas o pecador não é só aquele que vem até a frente. O pecador às vezes sou eu, que estou aqui pregando no púlpito e a mensagem está dizendo para mim: vai lá e manda a mensagem e fala que você errou. Porque nem sempre os atos de arrependimento são notórios ao público que aqui está. Tem coisa que você vai fazer no decorrer da semana que só o céu sabe, só os anjos festejam, só o céu sabe, e é o suficiente. É o suficiente. É o suficiente, Miguel. Tem ações que nós fazemos que o céu é testemunha. E os demônios estão rangendo os dentes, tão bravos. Ele não devia ter se arrependido. Ela não devia ter pedido perdão. Ele não devia ter pedido perdão. Ele não devia ter feito assim, assado. Aleluia. Se coloque de pé. Senhor Deus, é no nome de Jesus que nós não venhamos ser como os fariseus, que criticam quem entra, quem sai, quem vem, quem não vem. Dai-nos um coração diferente a cada um de nós, Senhor. Dai-nos um coração que ama as almas. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos a receber quem volta, quem se agrega. Ajuda-nos a reencontrar os que se perdeu, resgatar. Dai-nos estratégia, dai-nos sabedoria, dai-nos as ferramentas corretas, Senhor. Tira de nós todo o comodismo, tira de nós todo o comodismo, tira de nós todo o comodismo, Senhor. Move-nos nessa terra. Oh, mostra-nos quem precisa ser resgatado. Mostra-nos em sonho, mostra-nos em visão. Direciona cada um de nós. Dai-nos graça para preparar esse lugar para receber quem vem, quem volta, quem adentra. Dai-nos sabedoria para ir até a metade do caminho, e seja qual for o caminho que o Senhor quer que nós percorramos. Dai-nos a estratégia para subir nos morros, para passar pelos vales, para ir nos lugares mais ermos, Senhor. Precisamos da revelação do Teu Espírito, precisamos da graça do Teu Espírito, precisamos ser movidos pelo Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Esse dia comemoramos o dia do pastor, e sem Ti nada podemos fazer.
confessamos a nossa carência de Ti. Aperfeiçoa-nos conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, porque sabemos que o desejo do Senhor é que nenhuma alma se perca, mas todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Seja conosco no campo, na cidade, ao entrarmos, ao sairmos. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplaude, glorifica e exalte ao Senhor. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, vem com teu poder, Senhor. Manifesta a tua unção neste lugar, Senhor. Quebra as fortalezas do inferno, toda mentira seja cancelada agora, seja destruída agora. Todo espírito de confusão, de contenda, nós ordenamos caia por terra agora em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, Espírito de paz, Espírito de unidade, Espírito de amor, de comunhão, vem sobre este lugar, Senhor. Enche cada coração agora, Espírito Santo, e vai desfazendo as fortalezas do inferno. Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, seja destruído, seja anulado agora, Pai. Abraça o teu povo, Senhor. Enche da tua alegria, enche da tua unção, porque, Senhor Jesus, é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a tua bênção, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu queria que vocês dessem a mão agora para o seu irmão e que você orasse por ele, em nome de Jesus. Que você abençoasse a vida do seu irmão que está aí do teu lado. Que você possa pedir perdão para ele. Fala, irmão, se eu te ofendi, me perdoa. Porque eu sou falho mesmo, irmão. Porque eu sou falho, eu preciso do perdão. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus filhos, Senhor Jesus.
Cobre este corpo com teu sangue, Senhor. Sabemos que aqui cada um, Senhor, foi chamado, Senhor, com uma função, Senhor. E todas elas, Senhor, são valiosas e preciosas diante de Ti, Senhor. Que nós possamos considerar uns aos outros, Senhor Jesus, superiores a nós mesmos, assim como o Senhor nos ensinou, Pai. Dá-nos graça, Senhor, para olhar para os nossos irmãos e vermos a Tua face na vida deles, Senhor. Guarda cada um com Teu sangue, Senhor. Cobre com Teu poder, Senhor. Restaura os corações, Senhor. Aqueles que chegaram aqui nessa noite, tristes, abatidos, oprimidos, Senhor. Em nome de Jesus, que eles recebam cura, que eles recebam alegria, que eles recebam paz, que eles recebam do Teu amor e o Teu Espírito Santo possa operar neste lugar milagres e maravilhas, Senhor, para que possamos cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para andarmos, Senhor, segundo a Tua vontade e manifestarmos a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Abraça o seu irmão e fala: eu te amo em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Amém. Jesus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que reconhecer mesmo. Esse dia mesmo veio um pastor pregar aqui e eu falei: ixi, será? Estava meio assim. Aí eu falei: ixi. Aí depois o Espírito Santo falou: agora você vai lá pedir perdão para ele. Eu vim. Tem que ser humilde, irmãos. A gente tem que ser humilde. A gente pode errar, porque nós somos imperfeitos. Nós vamos errar, mas nós temos que ter humildade de pedir perdão quando a gente erra. Amém? Glória a Jesus. Então o presbítero Luiz quer falar. Vem falar, presbítero Luiz. Pode sentar um momento, a paz. Hoje comemoramos o dia do pastor. O pastor é aquele que está conosco no momento, aquele que nos ampara, aquele que está sempre ao nosso lado. Muitas vezes... Pode sentar, irmãos, à vontade, pode sentar. Nos sentimos sozinhos, e quem procuramos? Nosso pastor. A Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pela sua ovelha. E aqui temos 4 pastores: pastora Cátia, pastor Augusto, pastor Israel, pastora Cláudia, hoje a pastora Miriam com a gente, que foi o nosso início, né, de tudo. E temos que honrá-los pela vida em oração, pela vida de, muitas vezes, de comunhão conosco. Agradecemos a vocês por todo o empenho, todo o ensino, toda a graça que tem dado a nós. E hoje é dia de homenagear vocês. Preparamos uma pequena homenagem simples, mas foi de coração. As crianças estarão apresentando nesse momento. E em seguida teremos uma festinha para vocês. A igreja proporcionou para vocês. Acertou. É revelação. Vem, pastora Miriam. Vem estar aqui também com a gente, pastora. Então é o momento de nós agradecermos pela vida de vocês. E depois... Tá vendo as crianças? Está chegando? Tá. Irmã Tiene, quero para nós. Olha para os pastores, por favor. Enquanto as crianças vêm. Glória a Deus. Quero chamar os pastores para subirem aqui, por favor. Pode vir também, Edicinho. Você é o futuro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria só deixar um versículo. Lá em Jeremias 3,15, fala assim: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais apacentarão consciência e inteligência. Quando Deus fala que vai nos dar pastores que nos apacentarão consciência e com inteligência, porque Ele está dando essa ciência e essa inteligência para vocês. E nós somos muito gratos pela vida de vocês, por vocês nos amarem, mesmo sem merecer às vezes,
que a gente dá trabalho, a gente sabe. Mas lá em... Deixa eu ver aqui, que eu fiz uma colinha, né? Lá em Números 6, 24, fala assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essas são as palavras nossas. Nada melhor do que citar a palavra do Senhor para a vida de vocês. Seria, toda palavra que a gente falar aqui seria vão. A palavra do Senhor tem mais eficácia. E eu quero orar por vocês. Amém? Levante suas mãos, igreja. Vamos orar pelos nossos pastores. Senhor, eu quero neste momento, Pai, te agradecer pela vida dos nossos pastores, Senhor, pastora Kátia, Senhor, pastora Miriam, Senhor, pastor Augusto, Senhor, pastor Israel e pastora Cláudia, que não estão aqui, Senhor, mas o Senhor está com eles em todos os momentos, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que abençoe a vida deles, Pai. Derrama as tuas graças, Senhor, tuas bênçãos, Senhor. Que eles possam, Senhor, viver o melhor do Senhor, Pai, nesta terra. Que eles possam, Senhor, viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido para eles, Senhor. Que toda promessa se cumpra em nome de Jesus. Tudo a seu tempo, Senhor, que nós sabemos que o teu tempo é perfeito, Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor, derrama graça, derrama unção, derrama amor, derrama sabedoria, Pai. Discernimento, Senhor, seja com eles em todos os momentos. Guarda a casa, a família, Pai. Tudo que leva o nome dos teus filhos, Senhor, que seja guardado, Senhor, que seja abençoado, Pai. É o que eu te peço nesta noite em nome de Jesus. Amém. Continuem aqui, por favor. Pastores amados, Deus abençoe. Obrigado grandemente. Amém, irmãos. Nós agradecemos, viu? E nós oramos todos os dias para que o Senhor nos dê um coração de pastor que ame mais. Amém? Se nós erramos em algum momento, também nos perdoa, porque a gente também erra. Mas a gente está sempre pronto a pedir perdão, a voltar atrás se for preciso e fazer o melhor para vocês, que vocês merecem muito mais do que a gente pode dar, muito mais, amém? E nós vamos procurar ser melhor a partir de hoje, né, pastor Augusto? Nós vamos melhorar, né? Nós estamos procurando nem dar mais bronca, né? Estamos tentando, uma hora nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. A gente está pensando ser fofo, vocês viram, né? O pastor Augusto estava mais fofo hoje. Quem achou que o pastor Augusto estava mais fofo, aí dá um glória a Deus. Amém, olha aí que bênção, a pastora também, tá? Partindo para o espírito da fofurice. Glória a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, né, irmãos? Com todas as nossas falhas, Ele continua nos amando. Oh, Jesus, só o Senhor mesmo, com essa misericórdia maravilhosa que se renova cada manhã sobre nós. Amém? Eu agradeço vocês, né, por estarem aqui buscando ao Senhor junto conosco, o nosso maior pastor. Porque nós estamos aqui sim, né? Mas a gente tem um pastor que é o sumo pastor, que é Jesus Cristo, que cuida das nossas vidas, assim como nós também procuramos cuidar de vocês, o Senhor tem cuidado de nós, e assim nós vamos cuidar de outras ovelhas. Vocês também vão ser pastores, que vão cuidar de outras ovelhas, que vão estar aqui dentro, e assim nós, um cuidando dos outros, em amor, vamos conseguir chegar juntos lá na presença do Senhor e apresentar as ovelhinhas para Jesus, amém? Senhor, obrigada, Jesus, por esta homenagem, obrigada, Senhor, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós nem somos dignos de estar aqui, Senhor, sendo chamados de pastor muitas vezes, mas o Senhor sabe que o que fazemos com todo o nosso coração para Ti, Senhor.
nos ensina a ser melhores, nos ensina a cuidar melhor das ovelhas, nos ensina a ir atrás da perdida, daquela que se perdeu aqui e daquela que vai voltar, Senhor Jesus. Que nós possamos esperar sempre eles de braços abertos, Senhor. Cobre com teu sangue, guarda, nos livra de todo mal e nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Abençoa tudo aquilo que nós vamos agora participar nesse banquete, Pai. Que as tuas mãos sejam sobre isso, Senhor, sobre todos os alimentos, e que o Senhor venha abençoar a cada uma das vidas que entrou aqui nessa noite, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Estenda suas mãos assim. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora do nosso amado Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja sobre a amada igreja que crendo diz amém. Deus abençoe sua vida e todo mundo vem dar um abraço, um beijo, vem comer em nome de Jesus.